Estou me tornando rapidamente um grande fã do Jovem Bob. Para aqueles que sabem ou talvez não saibam, o Jovem Bob tem apenas 18 anos e é muito, muito inteligente e brilhante. Ele também chama sua organização de Turning Point Reino Unido, que tomou emprestado do Turning Point Estados Unidos, fundado por Charlie Kirk. Não sei se há afiliação formal ou se ele apenas se inspirou nisso. Eu não sei sobre isso, mas obviamente ele gostava de Charlie Kirk e tenho quase certeza de que Charlie Kirk. Se existe céu ou paraíso, então ele está olhando lá de cima e provavelmente está sorrindo para o jovem Bob porque ele está fazendo um trabalho muito bom. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo onde o jovem Bob conversa com esse cara do Antifa, certo, sobre deportações em massa. Vamos assistir. Olá. Você se considera etnonacionalista? Não, eu sou um soldado de verdade. Não adianta. Confira minhas opiniões. Não me considero etnonacionalista, pois não vejo grande diferença entre nacionalistas cívicos e etnonacionalistas. Essa cultura está simplesmente descrevendo a história da etnogênese de uma tribo específica de pessoas. Ok, então, obviamente, Breve descrição: sangue anglo-germânico. Se alguém está neste país e é de segunda geração, por exemplo, afrodescendente, seja lá o que for, asiático, essa pessoa ainda pode ser cidadã britânica? No papel, podem ser cidadãos britânicos, mas não são nativos dessas ilhas, nem o povo nativo que se estabeleceu nestas ilhas. Sim, correto. Etnicamente não são, mas civicamente podem ser britânicos. Sob o atual sistema multiculturalista, se ser britânico civicamente ainda tem significado é algo a ser debatido. O problema com esse tipo de divisão entre nacionalismo étnico e cívico não é se aceitamos as definições dadas pelas pessoas que falam conosco, mas sim se realmente achamos que essa definição tem algum significado. Eu posso aceitar que existe uma pequena parcela de imigrantes que realmente se alinham com o comportamento dos meus ancestrais e com a cultura que surgiu a partir disso. justo, como eu. E eu também reconheço que pessoas como eu são uma minoria muito pequena. No entanto, a grande maioria deles não. Sim, Estamos falando dos tempos atuais, onde a integração não foi feita corretamente. Sim. Também não vimos isso na era Thatcher, quando segregavam as comunidades. Você não culparia o governo conservador daquela época, segregando comunidades como Rochdale e Oldham, por exemplo? Mais ou menos. Quero dizer, eu diria que a desindustrialização forçou muitas comunidades a se misturarem, e isso causou muita agitação civil, porque você tinha comunidades étnicas estrangeiras ainda chegando na época da desindustrialização, treinadas, por exemplo, em siderúrgicas. E quando chegaram, acabaram ficando desempregadas. Então nós também tínhamos uma nova força de trabalho, porém para as fábricas que estavam sendo construídas. Quero dizer, obviamente tivemos a industrialização no sentido de mais ferrovias sendo construídas, mais siderúrgicas, mais mineração de carvão. Sobre o trabalho nas fábricas, a indústria do algodão continuava produzindo e trouxemos muita gente, sim. Provavelmente culparia os conservadores por não incentivarem a integração, considerando o baixo nível de migração da época. Sem problema. Sim, é por isso que acho difícil debater com você, pois concordamos em muitas coisas. Eu me defino como esquerdista antifascista desde os anos 1980, quando se lutava de fato contra o etnonacionalismo e neonazismo, como a Frente Nacional e o combate 18 grupos violentos. Obviamente, o que você está promovendo não é um tipo de etnonacionalismo violento. Mas você voltou a dizer que o país deveria ser 95% branco? Isso implicaria que muitos negros e pardos integrados à sociedade seriam enviados de volta para seus... Não. o motivo dele citar 95%, e eu sempre falo isso, é que a população australiana não deveria ficar abaixo de 90%. Você sempre deve tentar ficar entre 90% e 95%. Os outros 5% são para aquelas pessoas que são capazes de dar sua lealdade total à Austrália e deixar sua cultura e país de origem para trás. É por isso que estamos dizendo 90%, é por isso que essas pessoas estão dizendo 95%. É por isso que eu digo, como um homem pardo, que deveria ser de 90% a 95% e não 100%, porque aí não haveria espaço para pessoas como eu, sabe? E eu já disse isso antes. Mesmo que eu seja deportado para salvar a civilização ocidental, ainda sou apenas uma pessoa, ou algumas poucas pessoas como eu. E daí? Eu não acho que esse seja o mundo que vamos criar. Não acho que o Ocidente vá chegar a esse nível de barbárie. Não acredito que isso aconteça, pois a maioria dos ocidentais está à frente de seu tempo e ainda não são racistas.
Eles estão se tornando mais culturalistas, cada vez mais orgulhosos e defendendo seu patrimônio e identidade, como todos fizeram, mesmo que isso custe a identidade ocidental. É por isso que dizemos que de 90 a 95% deve permanecer composto por pessoas da etnia original do país, pelas pessoas que fundaram o país. Porque, para que continue assim, precisamos dessas pessoas que construíram esses países ou dos descendentes dessas pessoas. Mudei um pouco minha posição. Eu meio que acredito no modelo de Singapura, onde áreas regionais não podem ter uma população migrante acima de 10 a 15%. Ok, mas nós já passamos desse ponto. E digamos assim, Injusto. Eu acho que quando olhamos para a população nacional de imigrantes e estrangeiros, analisar isso em nível nacional é uma péssima ideia. o quê? Como assim? Você sabe o que ele disse? Desculpa interromper, mas viu como ele falou? Já passamos desse ponto. Percebe como ele misturou as duas questões? Primeiro ele disse: e quanto a tentar alcançar 95% da composição étnica indígena na sua sociedade? Isso significaria que todas aquelas pessoas que se integraram também desapareceriam? E então ele disse: já superamos isso. Sim, sabemos. Esse é o ponto. Já passamos dessa proporção. Acho que o Reino Unido agora é apenas 75% branco, 75%, 77% branco. Estamos dizendo que deveria ser de 90 a 95% branco, o que deixaria, sabe, esses 5 a 6 pontos percentuais para pessoas integradas. Muitas pessoas precisarão ser deportadas, essas aqui. Olha isso, isso é Birmingham. Desculpe, essas pessoas não se integraram. Eles não se assimilaram. A única integração, a única parte em que eles realmente participaram foi receber o auxílio social. A única integração que eles fizeram foi, por exemplo, essas pessoas. Essas pessoas precisam ser deportadas. Elas não se integraram, elas não se assimilaram. A única parte da democracia ou da sociedade britânica que elas gostam é o fato de poderem receber benefícios sociais, certo? Essas pessoas não têm lugar na Grã-Bretanha. Sem pedir desculpas, então elas não precisam ter cometido nenhum tipo de crime para serem deportadas. Elas simplesmente têm que ser deportadas. Basta uma pessoa branca, só isso. Quem deve ter casado com esse cara? Só isso. Ahn, vai ser difícil e complicado. Mas, de novo, você não vai encontrar muitos desses exemplos. Sempre mostram os mais complicados. E essa mulher britânica branca, ela se casou com esse cara não branco nativo daqui. Mesmo assim, olha, aquela é a filha dela, está de hijab. Não entendo o que acontece ali. Então, obviamente, ela se integrou à cultura dele, mas ele não fez isso. Então, o que fazemos com essa família? Claro, não vamos separá-los. Tudo bem, você não vai encontrar muitos exemplos como esse. A maioria deles é assim. Eles até se casam dentro das próprias famílias ou dentro da própria cultura. Eles não, isso é fácil. É só pegar todos eles. Desculpe, vocês têm que voltar. Temos que alcançar 95% de 95% da demografia. O que você tem para britânicos brancos e para o censo que foi feito em 21, acho que foi tipo o quê? 73, 72,5%. E isso foi feito antes da onda do Boris, o que significa que, e obviamente o censo meio que subnotifica muitos migrantes que, por exemplo, tem uma superlotação de moradias públicas e tal, onde eles podem meio que mentir e distorcer os dados. Então você provavelmente está falando de uma estimativa conservadora de cerca de 60% ou algo na faixa de 60%. Etnicamente britânicos brancos. Mas isso não é preciso, porque por mais que, ok, se você tivesse uma população nacional de 60% e cada área do país fosse supostamente 60% britânicos brancos, isso tecnicamente seria demograficamente seguro. No entanto, o problema que você tem agora é, em primeiro lugar, onde há mais estrangeiros, é, por exemplo, nas maternidades. Temos mais pessoas nos superando em nascimentos e também a questão das populações regionais. Então, há algumas áreas de Birmingham que têm cerca de 36% da população estrangeira, o que é um problema. Agora, se você alegasse ter uma micropopulação de 10, 15% em cada área do país, isso estaria tudo bem. Vamos dizer então, obviamente, com base nos percentuais, vamos usar 40% como média. Sim. Vamos dizer que 25% são completamente pardos, ou Sabe? afro, negro, asiático, seja o que for. Não tem nenhum sangue branco anglo-germânico de jeito nenhum. Ainda acha que eles deveriam ser mandados de volta mesmo integrados, trabalhando, pagando impostos e falando inglês?
Então você está dizendo que em todo o Reino Unido, hipoteticamente, Isso é 25%. se cada região tivesse só 25% de estrangeiros e fossem imigrantes altamente qualificados, integrados, eu teria menos problemas com a migração. Não seria o foco principal do meu ativismo. Estamos voltando para o sim. De novo, eles sempre pintam o quadro mais idílico, dizendo que estão totalmente integrados, totalmente assimilados. Eu não acho que esses números se confirmem. Acho que a grande maioria dessas pessoas não vai se encaixar no critério. É isso. Isto é Paris. De que forma eles são integrados ou assimilados? Esqueça os impostos, a maioria nem paga, só recebem benefícios sociais. Mesmo que estejam em trabalhos de baixa remuneração, ainda precisam ser deportados. Olha isso. Olha isso. Isso é a Suécia. Eles acenam a bandeira islâmica. Mesmo trabalhando ou sendo médico, eu diria que ainda assim precisa ser deportado pelo jeito que se veste e por onde estão as lealdades dele. É isso. Mesmo assim, ele precisa ser deportado. Olha isso. Olha esse bairro inteiro. Não sei se esses caras estão trabalhando. Se trabalham, são entregadores do Deliveroo, do Uber Eats ou algo assim. Ahm, Eles têm que ir embora. Eles falharam, não se integraram nem se assimilaram ao padrão que a sociedade britânica exige. Então, eles adoram passar essa imagem, uma imagem bem idílica, mas não, desculpa, eles não se encaixam. Muitos trabalhadores qualificados, mas talvez você não saiba, muitas pessoas neste país não deixam de trabalhar por preguiça, e sim porque o sistema de benefícios as força a isso. Mas então, Então, pelo sistema de benefícios, eles são forçados a empregos de baixa remuneração para que possam fazer esses trabalhos mal pagos e, ao mesmo tempo, a família deles possa continuar recebendo o cheque de assistência social. Por isso, sou contra todo o sistema de assistência social. eu meio que discordo de muito do pensamento da direita. Então, eu entendo por que os jovens têm benefícios. Eles são pisoteados, não têm aspirações reais de carreira. 1 em cada 4 jovens de 18 a 24 anos está em situação de necessidade, desempregado e com pouca escolaridade. Eles não estudam atualmente. Então, eu sinto pena dos jovens. E sim, precisa haver uma discussão maior sobre como resolvermos a questão do desemprego entre os jovens. No entanto, ainda acho que isso se deve em grande parte aos trabalhadores estrangeiros. E vou te dizer por quê. Então, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha chance de conseguir um emprego porque eu não tinha experiência. E o custo do seguro para contratar um jovem de 16 anos comparado ao benefício é praticamente nulo. Você tem que pagar um seguro mais alto para contratar pessoas entre 16 e 18 anos que não podem trabalhar tantas horas, e há uma regulamentação mais rígida para esses trabalhadores, o que significa que ninguém realmente está contratando jovens porque eles não têm experiência, e há um custo mais alto e um risco maior. Se você comparar um britânico nativo, quando ele faz 18 anos, com a quantidade de experiência de trabalho que ele terá em relação a um trabalhador estrangeiro que viveu em outro país desde os 18 anos e veio para cá, estatisticamente ele terá mais experiência de trabalho. Não se trata de habilidades ou do que falo, mas de ética de trabalho. Vejo que algumas pessoas neste país querem trabalhar. Bem, por exemplo, eu queria trabalhar quando estava em moradia de emergência, quando me declarei sem teto. Eu sempre menciono isso. Agora, no meu caso, eu estava olhando para uma situação de 22 pessoas que estavam morando comigo na acomodação. Nenhum de nós estava empregado, todo mundo acabou desempregado. E então, enquanto estamos lá na acomodação, basicamente somos empurrados a pedir benefícios por problemas de saúde mental, solicitando auxílios por deficiência, para os quais, na verdade, não nos encaixamos. Exatamente. É por isso que eu odeio essa cultura de assistencialismo. Eu realmente odeio. Eu realmente odeio isso. Eu vejo até pessoas com deficiência mental, mesmo que não recebam benefícios sociais, isso faria com que dessem o melhor de si. Na verdade, tinha uma mulher na Talk TV debatendo com o apresentador conservador, e ele basicamente estava dizendo que o Reino Unido precisa acabar com esse novo programa de assistência para pessoas com deficiência. E ela rapidamente o interrompeu, rapidamente o confrontou e disse: "O que você sabe sobre deficiência? Eu tenho uma deficiência e me candidatei a vários empregos e respondi honestamente que tenho essa e aquela deficiência, mas nunca tive retorno deles, então nunca consegui o emprego." Ela disse que pessoas com deficiência não conseguem emprego. Mas então ela estava sentada lá como diretora de uma organização.
E aí eu não sei por que o apresentador não percebeu isso, mas ele deveria ter dito: ah, tá vendo? Olha aí. Quando você foi pressionada, você deu um jeito. Agora você é uma mulher independente e bem-sucedida que tem sua própria organização. Você trabalha por conta própria e não depende de benefícios do governo. Viu o poder de não dar esmolas? Esse é o poder disso. Acho que ele também se refere a isso. Mas então ele deveria ser um capitalista louco, não um socialista, já que socialistas defendem benefícios do governo. O profissional de apoio disse isso, concordo com você. Agora, voltando a isso, estamos basicamente forçando os jovens e, na verdade, não só os jovens, mas também a geração atual de pessoas mais velhas. Vemos muitos deles recebendo benefícios. Vejo muitos trabalhadores migrantes pagando aluguel particular e provavelmente enfrentando dificuldades maiores. Não me entenda mal. Não estou dizendo que concordo com tudo o que você está dizendo. Eu concordo com você. Sim, não estou sugerindo nos inundar com mão de obra barata, pois isso é usura. Como sempre dissemos, isso está errado, pois basicamente nos demoniza como população. Porém, quando os conservadores que estão aí há tanto tempo, não só desde os anos 80, mas também nos últimos 14 anos em que estiveram no poder, constroem o sistema de benefícios dessa forma. Ficamos em um sistema onde não temos uma população que queira trabalhar, seja jovem ou idosa. Eu concordo com tudo o que você acabou de dizer aí. Achei que concordaríamos mais, mas o que digo não é fascista. Se fosse o contrário, ainda assim estaria errado. Então você deveria perguntar pra ele, então. Você deveria ser um capitalista louco, então. Jovem Bob, você deveria ter perguntado pra ele, você é socialista, então? A maioria das pessoas da Antifa não são muito socialistas. Ou talvez eu esteja meio perdido aqui, então. Porque, se ele está claramente se opondo ao sistema de bem-estar social, então ele deve ser. Então ele provavelmente não é socialista. Na minha opinião e experiência, todos são socialistas. Continue dando coisas de graça pra ele. Taxe os ricos e bilionários. Obrigado, cara. Vamos dar uma salva de palmas para esse cara, pessoal. Vamos lá. Aliás, esse é alguém que você provavelmente verá em protestos contra nós. É bom ver que há humanidade dos dois lados. Bom, esse era o Jovem Bob. Isso aí. Eu acho que ele é muito bom. Ele realmente entende do que está falando e é por isso que eu acho que ele é muito bom. Porém, ele já foi atacado várias vezes pelo pessoal do Antifa, mas não por esse cara que era claramente inteligente e legal. Mas sim, ele já foi atacado e espancado por, você sabe, hordas woke da esquerda socialista. Você sabe, ele já foi atacado por essa turma woke da esquerda socialista.